Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 23 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o objetivo das parábolas. O texto que serve como base encontra-se em Marcos, no capítulo 4, versos 10 a 12, que diz assim: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Esse texto, sem sombra de dúvida, pode lançar algum tipo de dúvidas a respeito da intenção de Cristo Jesus ao desenvolver a sua pregação pública. Será que Jesus não estava interessado em ver as pessoas se entregando a Ele, em ver as pessoas tomando decisões ao lado dele? Será que de alguma forma a maneira pela qual o Senhor Jesus estava trabalhando, ou a forma como ele pregava, estava de alguma forma afastando as pessoas dele, ou Jesus estava selecionando um grupo específico de pessoas que seriam salvas e outras que seriam perdidas? Algumas pessoas olham para esse texto e veem exatamente isso. Uma graça que de alguma forma seleciona uns para a salvação e outros para a perdição. Não é isso que o texto está dizendo. Até porque quando analisamos o ministério de Jesus de uma forma geral no Evangelho de Marcos, nós percebemos alguns detalhes interessantes. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 3, versos 5 e 6, a Bíblia menciona que Jesus, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estenda a mão, e estendeu-a, e a mão ficou restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, como quem queriam tirar-lhe a vida. Esse texto está falando sobre uma das curas feitas por Jesus, já estudamos sobre ela há algumas semanas atrás. Quando Cristo Jesus, num contexto um sábado, ele vai e cura um homem. E esse homem havia sido colocado na sinagoga para testar Cristo Jesus, exatamente. Os fariseus estavam querendo instigar Jesus a curar o indivíduo para poder acusá-lo depois de quebrar a lei. E Jesus, ele vendo a dureza do coração deles, ele se entristeceu. Ficou conduído. Então, como alguém que vê a dureza do coração do outro e fica conduído vai, de alguma maneira, usar uma metodologia que não alcance o coração deles? Quando você continua olhando aqui para o Evangelho de Marcos, você vai descobrir, por exemplo, entre outras coisas, Marcos capítulo 3, versos 22 a 30, esse texto vai mencionar que os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído de Beelzebu, e é o maioral dos demônios, expele demônios pelo maioral dos demônios. E então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Nós já lemos também esse texto. Jesus ficou triste ao perceber a dureza do coração daqueles indivíduos que viam as obras efetuadas por ele e que o acusavam de fazer milagres usando o poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Como alguém que se entristece ao ver a dureza do coração do outro vai usar uma metodologia de pregação para que o outro não entenda? E eu repito, tudo isso nós estamos dizendo porque o texto que serviu como base para o nosso estudo hoje, que é o texto de Marcos no capítulo 4, versos 10 a 12, diz que quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito da parábola, e ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Parece que Jesus está dizendo: olha, eu estou pregando desse jeito para que eles não entendam mesmo. Para que eles até ouçam, mas não entendam. Para que eles até compreendam aquilo que eu estou dizendo, mas não se entreguem. Parece que essa atitude está completamente fora daquilo que é a maneira como Jesus trabalha. Mas é muito interessante porque o autor da nossa lição, ele menciona que Cristo Jesus, na verdade, estava parafraseando o texto de Isaías no capítulo 6, versos 1 a 13. Você se lembra do texto de Isaías capítulo 6? Isaías capítulo 6 vai mencionar que Cristo Jesus, aliás, que Isaías,
ele foi até o templo a fim de orar, e ele estava realmente chateado com o que estava acontecendo. Ele pregava, ele ensinava, ele exortava, ele entregava a palavra de Deus. Os capítulos 1 a 5 são chamados de os capítulos dos ais de Isaías. Ele vai dizer: ai daqueles que se embriagam tomando vinho, ai daqueles que enganam e roubam os órfãos e as viúvas. Ele lança uma série de ais. Mas agora, quando ele está no templo, no capítulo 6, ele tem uma visão a respeito de Deus. Deus o toma em visão e ele daqui a pouco se vê diante do trono do Senhor. E agora, quando ele vê os serafins voando diante do Senhor, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Isso só para poder lembrar que o rei Uzias, pouco tempo antes, havia ousado entrar no templo de Deus e havia sido acometido de lepra, e pouco tempo antes desse momento havia morrido por causa da lepra. E quando você olha para isso, imagina Isaías, que não era da família sacerdotal, ele era provavelmente da nobreza, talvez até mesmo de alguma ramificação da família real. Ele não tinha o direito de poder entrar no trono, assim como Uzias não tinha autorização para poder entrar e havia se tornado leproso, e agora ele estava diante do Senhor, e ele vai dizer: ai de mim. E então veio um serafim voando, traz uma brasa viva, coloca nos lábios de Isaías, e o anjo vai mencionar: a tua maldade, o teu pecado foi retirado. E então veio uma voz que dizia: quem irá por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele agora vai se tornar o mensageiro de Deus, levando agora a mensagem de Deus ao povo. E aí vem as palavras dos versículos 9 e 10, que foi exatamente o texto que foi dito a Isaías e que Cristo Jesus parafraseou. O texto diz: então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, e não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se convertam e sejam salvos. Bem, você precisa entender que esse texto ele faz parte de uma técnica de escrita onde o autor ele está colocando as coisas numa perspectiva. Na perspectiva hebraica, tudo provinha de Deus. Deus tem o poder para fazer e para deixar de fazer. Se ele fazia ou não fazia, tudo vinha dele. Não havia aqui a possibilidade de dar moral para qualquer outra pessoa, a não ser para Deus. Se o diabo fazia alguma coisa errada, era porque Deus tinha deixado ele fazer. E não era um jeito de poder dizer que Deus era injusto, era um jeito de poder dizer que Deus controla o tempo e a história. Aqui o texto está dizendo que o Isaías ele iria, cheio do Espírito do Senhor, para pregar para aquelas pessoas. Eles veriam, eles ouviriam, eles entenderiam, mas o coração deles estava endurecido. É simplesmente isso que ele está dizendo. O coração deles estava endurecido e eles não compreenderiam as palavras do Senhor. Bom, agora quando você pega esse mesmo texto e você vai transportar para o contexto daquilo que o Senhor Jesus mencionou, quando ele vai explicar por que é que ele ensinava por parábolas, aí o texto faz sentido. Você tinha no meio daquela grande multidão que ouviu as parábolas de Jesus, os fariseus, os mesmos aqueles que estavam criando situações para tentar colocar Jesus em xeque. Você ia encontrar os herodianos, os mesmos que se uniram aos fariseus, tentando até elaborar um plano para tirar a vida de Cristo Jesus. Bom, você encontrava também os escribas e os mestres da lei, que tentavam de alguma forma criar estratagemas para colocar Jesus numa posição em que ele perdesse o crédito diante da multidão. Eles não estavam ali porque eles queriam ouvir a mensagem de Deus. É tanto que parece que o grupo como um todo não entendeu em pormenores a parábola contada por Jesus, mas somente os 12, um grupo a mais, é que quando tiveram a oportunidade perguntaram ao Senhor: Senhor, explica pra gente aquela parábola pra gente poder entender os detalhes. Você entende que a mensagem do Senhor chegou a todas as pessoas, todos ouviram, todos entenderam, todos viram enquanto Jesus falava, mas somente um grupo pequeno buscou ir além para poder compreender a mensagem do Senhor. Por isso, o que o texto aqui está dizendo para a gente é que
O objetivo de Jesus, eu gosto desse texto aqui do autor da lição, o objetivo de Jesus ao citar Isaías 6 não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas que as ideias preconcebidas e a dureza do coração delas as impediam de aceitar a verdade que salva, a qual atravessa a parábola do semeador. Cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. Todos precisam decidir se vão ou não se render a Jesus. Aí faz sentido. Porque a semente é a mesma, lembra do que falamos ontem? A semente era a mesma, o semeador era o mesmo. A semente foi lançada, os solos eram diferentes. Foi lançado na beira da estrada, as aves do céu arrebataram a semente. Outra caiu no meio das pedras, até cresceram um pouco, mas não tinham profundidade. Quando veio o sol, as queimou. Outras caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram mais e elas não tiveram forças para poder crescer. Você percebe, são 3 tipos de solos diferentes, todos eles ruins. Apenas um tipo de solo, a boa terra preparada, que recebeu a semente e produziu a 30, 60 e 100 por um. Você percebe que a proporção de solos ruins para solos bons, aqui na parábola pelo menos, é 3 por 1. E com isso nós não estamos querendo dizer aqui, porque são muito mais as pessoas que se perderão do que aquelas que se salvarão. Isso não compete a nós. Mas uma coisa também é fato, quando olhamos para as profecias, nós percebemos, o Apocalipse, por exemplo, vai apresentar aqueles que serão salvos como o remanescente, o resto que sobrou. Enquanto os perdidos são como a areia do mar, incontáveis. O que Cristo está dizendo é que a postura daquele que compreende, que entende, é aquele que vai além daquilo que a maioria vai. Existem muitas ideias preconcebidas, muitos propósitos nefastos que levam alguém a ir até Jesus. Entretanto, somente aquele que vai buscar, compreender, entender, que está disposto a cavar fundo junto com Cristo, como os 12 e um pequeno grupo a mais, o fizeram, perguntando: Senhor, explica pra gente, porque a gente não entendeu tudo, a gente quer entender mais. Esses é que saem abençoados pelo Senhor. Bom, amanhã a gente vai continuar nosso estudo e o tema que analisaremos será lamparina e cesto, mais uma parábola contada por Jesus nesse contexto. Mas antes de podermos continuar o nosso estudo, eu quero desafiá-lo a orar junto comigo, ok? Una-se a mim. Senhor Deus, amado Pai, muito, muito obrigado por Tua palavra e pela certeza que temos de que nos amas e ao mesmo tempo tem planos para a nossa vida. Queremos ser como aquele grupo pequeno, dos 12, mais um grupo que estava com eles e que buscou profundidade no relacionamento, na compreensão da Tua mensagem. Não queremos ser como os demais que iam até o Senhor com propósitos nefastos. Ajuda-nos a podermos ser abençoados por Ti e nos tornarmos também abençoadores. Colocamos nas Suas mãos também cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, pedindo que o Senhor responda de acordo com a Tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. E juntos dizemos, amém. Bem, eu estudo a lição, e você?